O Edipo Santos disse: Hélio, sim, a oração e a fé é a base de tudo. Então, mas até as nossas orações, veja, muitas pessoas oram, gente, mas as nossas orações, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas estão orando as mesmas coisas há muito tempo, não é? E não vê resultado. Por quê? Porque às vezes a oração dela não está de acordo com a vontade de Deus, entende? Então a gente precisa andar de acordo com a palavra. Por isso que todos os dias a gente está aqui auxiliando, mostrando, né, como que as escrituras, a essência das escrituras, o que o Senhor está dizendo com determinadas coisas. Mas veja, não dá para pegar tudo, não é? Principalmente porque a gente já está na nossa caminhada, como eu já falei, né, no meio do engano, no meio da mistura, há muito tempo. Não é fácil, né, desbloquear tudo, gente. As coisas espirituais não são assim. Às vezes as pessoas estão acostumadas com rituais, com faça ou não faça. E não é bem assim. Às vezes aquilo que a pessoa está fazendo muito e tendo pouco resultado. Como orar a palavra de Deus? Não é só pegar ali a palavra, né, de qualquer jeito. Gente, para a gente orar, a gente precisa entender o que a gente está pedindo a Deus. Porque Deus não é garçom. Não é? Às vezes a gente acha que Deus é o nosso garçom. E vai ficar servindo a gente. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E não é assim, gente. Às vezes a gente anula a nossa fé com palavras que saem da nossa boca que não deveriam sair. Entende? Por quê? Porque se a gente traz a existência pela nossa palavra, criei, por isso falei, quando a gente fala alguma bobagem, a gente está falando que a gente crê. Entende? Mas veja, gente, a gente precisa aprender de novo. Entende? A gente precisa ter comunhão uns com os outros. Veja, o apóstolo João diz que aqueles que estão na luz têm comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de cada pecado, de todo pecado. O que é ter comunhão uns com os outros e orarmos uns? Como é que eu posso orar? Às vezes as pessoas entram aqui e dizem: ora por mim, ora pelo meu casamento, a família. Gente, a gente vai orar. A gente vai orar, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Mas Deus sabe. Deus sabe. E aí? Aí a gente vai orar e de repente Deus vai responder de uma forma que a pessoa não entende. Não é bem aquilo que ela queria. E aí as pessoas não se entendem com Deus. Entende? Entende, gente? Então, enfim, não é? É necessário, veja, Jesus disse: conhecereis a verdade os libertará. Só conhecendo a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então a gente precisa andar com a verdade. Entende? Andar na luz expondo a verdade. Entende? Expondo a verdade. Ou seja, o que está acontecendo conosco. Às vezes a gente precisa, entende? Às vezes a gente precisa de um direcionamento na nossa vida. Às vezes a forma como a gente está levando a nossa vida cristã está faltando conhecimento da verdade para que a gente venha a ser liberto. Às vezes a gente está estragando, desfazendo a nossa fé com palavras. Entende? Quando a gente crê errado, gente, a gente acaba vivendo errado. A gente vai dirigir a nossa vida de forma errada, com pensamentos errados. Vocês conseguem compreender? Então é necessário destruir fortalezas. E a gente ensina, a gente procura ensinar isso às pessoas. Mas como a gente vai saber se a pessoa está colocando em prática ou não? Se elas não têm comunhão. Entende? Se elas não são sinceras. Se não abrem pra gente aquilo que está acontecendo verdadeiramente. Porque aqueles que vêm até nós e expõem o que verdadeiramente está acontecendo, a gente direciona mediante a palavra de Deus. Se a pessoa segue o que o Espírito Santo está falando, porque veja, gente, não é, vejam, você vai um exemplo, você vai num psicólogo. O psicólogo vai estudar, não é? Ele estudou a vida dele e se formou. Tem lá o certificado dele que ele é um psicólogo, um psicanalista, seja o que for. Não é assim? Você não vai seguir o que aquele homem ou aquela mulher, aquele profissional vai falar? Por quê? Porque ele estudou, não é? Você confia no diploma dele, não é assim? Você confia na faculdade que ele fez. Conhecimento humano, não é? Conhecimento das almas. Agora veja,
A gente passa o conselho, a direção mediante a palavra de Cristo. Quem é que está dando esse conselho? O Espírito Santo. Não somos nós. Uma coisa é quando a gente diz de nós mesmos, conselho de humano para humano. Outra coisa é quando Cristo Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, usa da sua palavra para nos direcionar na nossa vida. Entende? Direção. Guia. É por isso que ele é o nosso guia. É por isso que ele é o nosso guia. Ele guia pela verdade. O que é a verdade? É a palavra dele. O Hélio disse, eu não entendia, mas hoje sei que preciso aprender. Aprendendo para ajudar os outros, irmãos. Em casa com os nossos familiares. Exato. Exatamente. Entende, gente? Não é pra gente ficar sozinho. Não é pra gente fazer do nosso jeito. Não é. Aqueles que o Senhor já tem tratado e tem colocado, por isso ele levanta, é dom do Espírito, é dom do Espírito Santo, para edificar a igreja, o corpo de Cristo, os santos, os filhos de Deus. Se esses não fazem por ganância, se esses não fazem por qualquer outro tipo de interesse que não seja o legítimo, então, qual é a dificuldade? Não é? Qual é a dificuldade? É porque às vezes, gente, a gente não está disposto a fazer do jeito de Deus. Entende? Às vezes as nossas almas, às vezes não está disposta a seguir o conselho do Senhor. Às vezes as nossas almas não estão dispostas a seguir a vontade de Jesus, a vontade do Espírito Santo que está escrito na sua palavra. Aí a nossa alma se debate. Mas se seguir, vai obter resultado. Se seguir, vai obter o resultado do tipo do Senhor. Entende? Porque o justo vive pela fé. A fé não é uma fé qualquer, é a fé do Filho de Deus. É a fé mediante a palavra de Cristo. Veja, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. A mensagem que é extraída da palavra acerca de Jesus, do autor da fé. É isso que nos liberta, gradativamente, de todos os grilhões da nossa vida. Gente, eu posso dizer isso para vocês como um testemunho pessoal. Eu já fui escrava de muitas coisas. Eu já fui escrava de muitas pessoas também. Mas hoje, para a glória de Deus, eu tenho andado livre. Eu tenho uma vida que verdadeiramente eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele me guia, Ele me sustém, Ele me dirige os passos, verdadeiramente. A gente erra aqui e acolá, porque a gente ainda não é maduro espiritualmente, mas nós estamos nos alimentando todos os dias e seguindo com o Senhor rumo à maturidade, deixando para trás as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Não estão atrás, estão adiante, entende? Mas isso não é no obscuro, é mediante a exposição da luz. Enfim, gente, vamos começar, né? A aprender, não é? Vamos crescer juntos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, só com o conhecimento de Jesus, da intimidade, é que a gente consegue ser livre. Se o Filho não nos libertar, a gente não vai ser livre de verdade. Sempre vai ser escravo de uma coisa ou de outra, de uma circunstância, às vezes de pessoas, de sentimentos. Nossa, quantas pessoas são escravos de sentimentos? Não é? Então é necessário que o Filho liberte de muitas amarras, de muitas coisas que tem em nossas vidas, que às vezes a gente acha que precisa, mas quando o Senhor Jesus ilumina, Ele mostra que a gente não precisa tanto quanto a gente achava que precisava. Entende? Às vezes a gente carrega fardos pesadíssimos que não era para estar carregando. Entende? Então, quando o Senhor entra na nossa vida, a gente permite que Ele seja o nosso Senhor. Entende? Não é garçom, é Senhor. O Senhor não é aquele que fala e o servo obedece. Gente, não é se tornar escravo de homens. O Espírito Santo dirige a nossa vida. Mais um exemplo, não é? Não só citando a minha vida como exemplo, mas a vida do Vini, que quem convive comigo, não é?
Tem também o exemplo do meu filho, que tem 16 anos, tem aprendido a caminhar com o Senhor, tem aprendido a viver verdadeiramente, não é, guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Não é fácil, tá bom? Mas tudo isso é por meio do conhecimento, é por meio do entendimento, é por meio da razão, da sabedoria celestial. O Senhor vai nos ensinando. E o nosso irmão Hélio, eu posso dizer que é o nosso primeiro fruto do nosso ministério verdadeiramente. Sim. Veja, ele está conosco há 6 meses. 6 meses conosco. Mas é uma pessoa que verdadeiramente segue junto conosco. Ele não vai, a gente vai para o norte, ele vai para o sul. A gente vai para a direita, ele vai para a esquerda. Não, ele segue junto conosco. Lindo, sim, meu irmão, isso é lindo. No mesmo espírito, gente. Não com facções, com inveja, com divisão, com disputa, queda de braço, não. É um só corpo. Imagina, um corpo, uma parte quer ir para a direita, outra quer ir para a esquerda, o corpo racha no meio, é isso? Pois é. Entende? O cabeça é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Devemos andar em unidade de espírito. Os filhos de Deus precisam aprender isso.